Estamos de volta para mais um vídeo da nossa série Building Public da Toca do Senhor Raposo barra Laboratório do Senhor Raposo barra Extensão da Floresta Encantada. Ah, e agora a gente vai começar com o alicerce, que é a rede, né? E como eu falei no vídeo anterior dessa série, eu tenho aqui um link, uma internet fibra com IP fixo, né? Não é um link dedicado, mas é uma internet com IP fixo. Então a gente tem um IP, a gente chama de IP fixo, mas por que é IP fixo? É um IP público e se a gente for olhar alguns serviços de fibra, a maioria, né? Quando é um provedor grande, eles te liberam um IP, só que esse IP é dinâmico, ele vai sempre trocar, né? E aí tem alguns provedores menores que compartilham o mesmo link, o mesmo IP de saída, e aí é o que o pessoal tem o tal do CGNAT, né? Que é o Carrier Grade NAT, né? Que é basicamente todo mundo pendurado numa rede pública, saindo pela internet, e todo mundo compartilha esse IP público, né? E qual é essa ideia? É basicamente como se você tivesse um link fibra na sua casa, mas de uma rede local, né? Aí eu, assim, eu tenho, é recente que eu fiquei sabendo disso, então eu ainda não sei ao certo como que é a questão, mas é provavelmente a mesma forma de autenticação, etc. Né? No caso aqui eu tenho um link de uma provedora grande que eu não vou fazer propaganda, porque eu até posso falar qual é e tal, mas eu, esses provedores, eles realmente, às vezes, pecam em algumas coisas, né? E eu vou explicar por quê. Por isso que eu não quero queimar ninguém neste momento. É, e aí, por que que assim, eu não estou querendo dizer qual é o meu provedor por conta de algumas coisas que os técnicos que são terceirizados acabam fazendo e que a operadora, às vezes, ela não, assim, não é conivente, não seria o termo correto falar conivente, porque não é algo errado que eles fazem, né? É basicamente a empresa terceira, eu vou seguir meu protocolo aqui, tá? Mas assim, é besteira, tá? E também assim, eu não gosto, não vou fazer propaganda porque realmente eu acho a nossa filosofia da floresta é ser totalmente agnóstico de qualquer coisa. Então, assim, eu acho que link por link, internet por internet, qualquer uma vai atender, né? Desde que me provê, que me dê o serviço que eu preciso, né? E aí, assim, eu fiz a mudança desse link, né, do meu quarto improvisado para essa toca nova e eu trouxe o link e aí neste lugar, nessa toca aqui, o link, a fibra já estava pronta ali na sala. E aí eu falei pro cara se ele podia passar para o escritório, ele não quis passar, né? Ok, ele, porque, enfim, não posso furar, etc. Não passou o carro, né? Aí, ok, né? Deixei claro, assim, até não reclamei, porque ele fez uma palhaçada aqui, que ele ficou uma hora, me deixou uma hora plantado esperando que ele for buscar uns coisas que ele esqueceu, mas enfim, né? E aí, como que a gente fez aqui o início da nossa saga de construir aqui o nosso laboratório do Senhor Raposo barra Floresta Encantada, né? Eu tinha que passar a fibra para aqui para dentro, pelo menos no mínimo, porque eu tenho que receber a internet aqui e transformar isso em rede cabeada, pelo menos para os servidores, né? E para fazer isso, eu precisava que a fibra chegasse. Então, vamos lá, né? Tem algumas coisas aqui que eu tenho separado que vai fazer parte do projeto ou não, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui a beleza que está a mesa de trabalho, aí vocês vão conhecer. Não se assustem, mas essa é a nossa mesa de trabalho atual. É,
Aqui eu tenho diversos, podem ver que eu tenho algumas placas, né? Tem umas caixinhas fechadas que também são algumas placas aqui. Tem uns cabos que alguns já vão saber o que é. Tem umas antenas aqui. Então, acabou que eu vou explicar cada coisa aqui, passo a passo, né? E aí, qual que seria a ideia da fibra, né? Eu acho que vocês já viram aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Tem os cabos de fibra, né? Então, já podem saber que a gente vai talvez mexer um pouquinho com fibra, né? E aí, já que eu precisava de mexer com cabeamento de fibra, eu falei assim, então por que não eu não vou passar esse cabelo mesmo? E aí, né, o senhor Raposo vestiu o uniforme aqui de instalador de fibra, né? Viu diversos vídeos na internet, aí eu montei o cabo, testei, fiz todo o teste, utilizei uma acopladora ali na sala, eu coloquei um cabo novo, o cabo passou e eu trouxe o modem da operadora, modem barra roteador, tá aqui. Configuração padrão, não mexi em nada, e a Wi-Fi daqui da toca é a padrão, né? Ou seja, completamente insegura, completamente básica, para um IP dedicado que não está servindo para nada no momento, né? Então, a gente vai começar a fazer umas coisas interessantes, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é a primeira coisa, a gente vai olhar aqui algumas coisas interessantes que eu adquiri. Uma das coisas dessa mesa, né? E a primeira coisa quando a gente começa é a questão do roteamento, né? Antigamente, eu tinha um roteador, pelo menos no outro quarto, que era um roteador que atendia. Esse eu trouxe das minhas jornadas aí de mudanças por esse Brasil, né? Eu trouxe da minha primeira toca, quando eu estava em Brasília. E aí é um roteador TP-Link. Ele é bom, né? Ele é o ER605. E eu acho que é ER605. E assim, ele tem um nível business ali um pouquinho mais alto, mas ele permite algumas coisas, por exemplo, eu posso, por exemplo, colocar o modem da operadora em modo bridge, e aí eu faço a autenticação PPPoE, por exemplo, por ele eu fazia, né? E aí ele tinha LAN virtual, né, as VLANs, e aí eu conseguia fazer algumas coisas, VPN, esse tipo de coisa, tá? Mas, assim, sistema fechado, TP-Link, né, eu não fui nem atrás de custom firmware, eu deixei ele do jeito que estava, né? E aí agora para essa toca nova eu resolvi fazer algumas coisas diferentes, que é o que a gente vai fazer neste momento do Building Public. E aí eu, pesquisando nas coisas dos nossos queridos humaninhos chineses, eu encontrei esta criança aqui. Ela chama. Assim, a gente tem algumas séries de placas que elas começaram a ser não cópias da Raspberry Pi, mas são placas elas são de assim, design original, porém elas têm modificações, elas têm até às vezes outros processadores, elas às vezes resolvem os problemas, né? E aí a gente tem a mais famosa, que é a Orange Pi, né? Que agora, recentemente, o pessoal está praticamente só comprando Orange Pi, não está mais comprando tanto Raspberry Pi assim, porque a Orange Pi ela tem um poder de processamento bem maior, ela está vindo ali com com memória RAM absurda, né? Tem umas que tem 32 GB de memória RAM, DDR5, e tem umas que já vem com módulos de processamento de operações inteiro, né? O módulo separado, né? Que aí é basicamente o que a gente, ao longo dos vídeos, a gente vai falar muito disso, que é a questão de de trabalhar com modelos de redes neurais, né, principalmente transformers, LLMs, né, ou SLMs no caso, né, modelos mais menores, né,
E aí esses modelos, essas placas, elas já têm um módulo separado ali, que geralmente trabalham com inteiros, e aí a gente precisa de passar por um processo de quantização, que também a gente vai falar aí com certeza, esses vídeos aí do YouTube. E aí ela já tem alguns módulos, você já pode já utilizar alguns modelos de IA ali devidamente compilados com quantização, que a gente pode fazer inferência por elas. Então, é uma placa que o pessoal está comprando muito, está usando muito. E aí tem essas Banana Pis. Eu achei interessante, porque a Banana Pi ela tem outras placas, se vocês olharem aqui do lado, ó, tem outras formas de placas, até para mini PC. E aí tem essa R3. E essa R3 é basicamente uma placa que tem um switch aqui, né? Quatro portas. Quatro portas gigabit, se eu não me engano. Vamos olhar aqui a descrição, ó. Ela tem. Ela tem 5 portas gigabit, sendo que uma porta é WAN. Ela tem Wi-Fi 6 integrado, ou seja, 4 vezes 4 de antenas. Por isso que vocês viram que tem 8 antenas aqui. Não sei se vocês conseguiram ver na mesa, mas tem 8 antenas aqui. E aí ela tem 2.4, obviamente, e 5G, né, de frequência de Wi-Fi. Né? E ela tem, além de ela ter, por exemplo, ela tem só 2 GB de RAM, isso daí não vai afetar tanto pra gente, né? Porque é praticamente um roteador, né? E ela tem isso tudo aqui, ó. Cadê? 2 módulos SFP 2.5 gigabits gigabit Ethernet, ou seja, são módulos de conexões rápidas. E é basicamente esses caras aqui. Daqui a pouco eu vou abrir elas e a gente vai fazer um unboxing junto dela. São essas duas conexões aqui, que são para módulos de conexões rápidas. E aí eu tenho, basicamente você colocar uma mini placa ali que já tem um circuito aqui dentro. Né? E aí, por exemplo, eu posso colocar uma placa que tenha uma saída Ethernet para 2.5 GB, por exemplo. Né? Ou eu posso colocar, por exemplo, um módulo de recebimento de fibra ótica, que é o que a gente vai fazer aqui. Né? Então, ela tem esses 2 módulos. E aí, convenientemente, se você já está pensando, a gente pode colocar um módulo que a gente chama de ONU, né? Que seria o recebimento da fibra. Tá? Essa parte de fibra eu ainda estou aprendendo. Então, pode ser que eu fale muita coisa incorreta aqui, e aí vocês podem me corrigir aí nos comentários do vídeo, não tem problema nenhum, tá? Mas basicamente eu tenho os módulos que eu vou aceitar, por exemplo, conexões do tipo PON, né? Que é aquelas conexões de ponto a ponto, que é justamente o que os provedores de fibra fazem, né? Eu coloco uma conexão ponto a ponto, que aí eu, por exemplo, eu faço a dedicação PPPoE, por exemplo, né? E aí eu posso colocar um módulo desse, eu posso colocar um módulo, por exemplo, de rede local, né, de transferência 2.5 gigabits, por exemplo, né? E aí, se a gente voltar aqui para nossa mesa de trabalho, a gente tem algumas coisas interessantes antes de chegar na Banana Pi, na BPI R3, né? O que a gente tem? Primeiro, os módulos SFP. A gente vai ter. Vamos fazer o unboxing juntos aqui. Agora eu virei o raposo do unboxing. Nem achei que eu ia fazer isso na minha vida, mas vamos lá. O que eu tenho aqui na minha mão é um módulo SFP, que é o que eu falei da ONU modo PON, né? Pode ver aqui na câmera, ó. Tá escrito aqui, ó. XPON ONU Stick. E aí esse cara eu vou colocar na Banana Pi. E aí ele tem uma conexão própria. Depois que eu consigo conectar, né? Eu posso fazer uma conexão, se eu não me engano, não é, eu não lembro se é SSH, mas eu sei que ele cria um IP próprio dentro do sistema da Banana Pi. E aí já adiantando, obviamente, para quem já conhece de sistemas Linux em roteadores, a gente vai usar o OpenWRT, obviamente. Né? E aí ele tem uma interface que eu posso configurar. E aí eu posso configurar
todos os dados idênticos ao modem da operadora, porque a nossa conexão da fibra no outro ponto, ela geralmente é fixada pelo ID único do aparelho. Vocês percebem, até nos provedores pequenos, quando eles instalam para você a fibra, eles fazem o que eles chamam de ativação. É basicamente ligar para a central, e aí eles passam o número de série, do modem, esse tipo de coisa, que são os dados que eles configuram lá, e aí a autenticação PoE consegue fazer o handshake correto, e aí ele conecta a internet com a sua velocidade, configurações de IP fixo, etc., pública, igual a gente tem aqui, né? Então esse é o primeiro aqui, né? Outra coisa que a gente tem são mais 2 módulos SFP. Provavelmente a gente vai usar só um, mas são 2 módulos. Vamos abrir aqui um unboxing, porque eu não abri esse negócio até hoje. E aí, esse aqui é bem menor, se a gente for olhar o tamanho, ó, bem menor. Tá vendo? E esse aqui, se vocês olharem aqui, ó. Olha lá. E se o foco melhora. Melhorou. Vou ler aqui para vocês, ó. É o módulo basicamente de conexão aqui, 1.25G, ou seja, ele não chega a 2.5, né? Ele vai chegar a 1.25 gigabits. Ele consegue ele trafega nas frequências de 1550 para transmissão, 1310 para recepção e até 20 km, né? E aí o outro módulo é exatamente igual, tá? Ele só vem em pares, porque geralmente eles têm aquela configuração de A e B, né? E é o que a gente tem, por exemplo, no que a gente chama de conversão de mídia. Quando a gente fala de fibra, a gente tem a questão da conversão de mídia, que é basicamente receber uma fibra e mudar para um cabo Ethernet, por exemplo. E a gente tem, por exemplo, esse tipo de cara. Ó, se vocês olharem, essa parte de fibra eu vou descobrir muito com vocês, tá? Porque eu ainda tenho que pesquisar bastante, né? Então eu recebo a fibra aqui e aí ela sai como internet aqui, e aí eu posso pegar outra fibra também e fazer como se fosse uma rede de anel, né? Antigamente a gente tinha umas redes coaxiais que eram desse formato, né? E eu tenho um conversor de fibra bem maior, que é um switch mesmo com conversor de fibra, né? Que aí eu posso receber duas diferentes aqui, etc. Daí a gente vai ver como é que a gente vai usar isso aqui, tá? Então, vamos a ela. Vamos a DPI R3, caixinha dela, né? E eu comprei já um kit que vem questão de resfriamento, né? Um cooler e heat sinks para elas, né? Os dissipadores. E vem com a fonte também. E aí eles me mandam até um SSDzinho para a gente poder colocar o sistema. E aí, vamos abrir elas aqui. Vamos deixar a caixa dela aqui. Então, nem abrir o saquinho. Com cuidado. E temos essa aqui. Ela. Aqui são os módulos SFP. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, ó, eu posso vir aqui, ó, e eu aperto e eu não sei como faz. É meio novo para mim. Acho que é o contrário. Ó, fez um clique, né? Posso colocar o outro aqui também. E... Nossa, é um de cada lado, meu Deus. Ó, aí, fez o clique, travou, aí posso puxar de novo. Eu não sei como é que tira. Vamos aprender agora. Aqui eu tô tirando só. Né? Nesse ponto, provavelmente vocês viram um raposo bem confuso em como tirar o módulo SFP.
eu acabei vendo que não é tão simples, quer dizer, é simples, mas não é tão óbvio de como faz, né? Tem alguns módulos antigamente que precisavam de uma ferramenta para poder auxiliar, mas esses módulos são mais simples. Vamos lá, né? Voltando para a nossa Banana Pi, né? Eu vou pegar o módulo GPON aqui, o XPON que é maior, né? Igual eu tinha feito da outra vez. Vou colocar ele aqui, né? E aí eu já descobri uma dica que o rótulo aqui, ó, o label, né? E a conexão da placa sempre é para baixo, né? Pode ver que o daqui o label tá para cima, mas a conexão da placa sempre fica para baixo do encaixe do módulo. E aí você encaixa o módulo, ele fez o clique e realmente a gente vai ter aquele problema que ele não vai sair. Como é que tira? Você basicamente, ó, como é um módulo de fibra, eu vou tirar aqui a tampa, né, que protege o leitor de fibra. E ó, tem uma travinha, a gente puxa ela e ó, saiu. Muito simples, né? Essa travinha, se a gente for olhar, ó, ela mexe aqui, ó, e tira a trava. Então, facilita pra gente. E aí aqui a gente vai ter 4 portas da Ethernet. Essa daqui é uma porta separada geralmente para WAN, né? Tá escrito aqui WAN LAN aqui. No nosso caso, como a nossa WAN vai vir direto na SFP, né? A gente pode usar ela como uma porta de LAN, por exemplo, já até separado com uma VLAN, por exemplo, né? E aí ela tem uma entrada para um PCI Express aqui do tipo M2. Eu posso colocar, por exemplo, uma placa de, de internet 5G, por exemplo, celular. Posso colocar uma placa de Wi-Fi 7, por exemplo, né? Então, ela já tem essas conexões. E ela, basicamente, assim, eles falam que é um kit de desenvolvimento. Então, ela tem um header aqui de I/O, tá vendo? Provavelmente os pinos de SPIO saem aqui, né? Então, eu posso utilizar também como se fosse uma placa de desenvolvimento, né? E aí, isso com calma a gente vai começar a olhar, tá? Então, qual é o nosso plano agora? A gente vai ligar ela, instalar um sistema, né? Conectar o cabo diretamente no notebook e SSH e começar a configurar, né? E aí, o primeiro passo que a gente vai configurar é o quê? Receber a fibra do provedor e já receber dentro dela, já fazer a autenticação, né? Obviamente, por enquanto, a gente não vai fazer a instalação no rack, né? Aí eu vou imprimir mais peças na impressora 3D, vou fazer direitinho a instalação numa gaveta, né, de todo o equipamento de rede, né? Até a distribuição das antenas também, a gente tem uns pigtails aqui, não são tão grandes, mas a gente consegue pensar numa forma legal aqui e a gente vai fazendo isso junto, tá bom? Então vamos passar para o próximo vídeo, né? Eu acho que a gente já falou demais aqui. De qualquer forma, agora a gente vai começar a falar um pouquinho do sistema, de como fazer a instalação, etc.